Fala aí, gente bonita que prestigia meus vídeos. No vídeo de ontem, eu falei que a gente está de viagem marcada para Assis, supondo que a excursão não vai ser cancelada por causa desse pânico mundial aí em torno de uma possível pandemia de coronavírus. A posição hoje, no dia 28 de fevereiro, que é meu aniversário, é que o quadro é positivo, então a viagem está mantida. Tá? As regiões para onde a gente vai viajar não estão afetadas, os voos não foram suspensos, as cidades não estão sob vigilância. Então uma coisa é a gente ter cuidado, a outra coisa é a gente entrar em pânico. Serenamente, a decisão hoje da agência, minha, é que a gente vai, sem bravata, e a gente vai sair daqui no dia 18 de março mesmo. Então, reza aí para dar tudo certo. Por favor, dá uma força aí para a gente poder ir em paz. Bom, eu disse que eu acho que, embora eu não conheça, Assis é uma cidade sagrada, né? E um dos motivos para eu dizer isso, sem sombra de dúvida, é que lá é onde nasceu São Francisco de Assis, santo famoso. Tão famoso que deu o nome Papa. Né? E você vê como ele é um dos santos mais populares da igreja e também é padroeiro da Itália. A fama é tão grande que a cidade de Assis, assim, nos últimos séculos, ela virou um símbolo de paz, um lugar de peregrinação. E um dos motivos para ela ter se tornado um lugar de peregrinação é uma das histórias mais bonitas que eu já vi, que se chama O Perdão de Assis. Não sei se você conhece, eu vou te contar. E aí você me diz, comenta aí, não esquece de comentar e curtir, se não é uma história maravilhosa. E pensando sobre essa história, dá para a gente entender por que São Francisco é tão admirado, por que São Francisco é tão popular. É que ele, na verdade, ele pensava na salvação das almas. Ele não pensava só na salvação da alma dele, ele pensava na salvação de todas as almas. Né? E a história do Perdão de Assis, que também é chamada de indulgência da Porciúncula, começa justamente numa igrejinha pequenininha que se chama Porciúncula. Você deve estar pensando, o que é Porciúncula? É um troço pequeno, né? É isso que o nome quer dizer. E é um nome carinhoso, que é dado para uma igreja pequenininha, que fica lá em Assis, que São Francisco dedicou à Santa Mãe de Deus. A igreja da Porciúncula foi também a primeira igreja e foi a sede primitiva da Ordem dos Franciscanos, que o São Francisco fundou. E ele passou a morar lá, fez voto de pobreza, acompanhado dos seus irmãos de ordem. E como São Francisco sempre via Nossa Senhora quando ele rezava nessa igrejinha, e como ela estava sempre acompanhada de muitos anjos, São Francisco passou a chamar Nossa Senhora de Santa Maria dos Anjos. E a Porciúncula hoje fica dentro de uma grande basílica. Essa basílica foi construída nos séculos XVI e XVII para proteger essa pequena igrejinha, que ela fica lá dentro. E justamente por causa dessas visões místicas de São Francisco de Assis, a basílica se chama Basílica de Santa Maria dos Anjos, ou Santa Maria degli Angeli, em italiano. E ela é muito importante para a fé católica. Ela é uma das basílicas papais, são só 6 basílicas papais no mundo. Segundo a tradição, a Porciúncula foi construída no século IV por eremitas vindos da Palestina. Em 576, os beneditinos assumiram e mais tarde ficou abandonada, ficou em ruínas, e isso chamou a atenção de São Francisco, que quis reformar. E conseguiu. Ele acabou fazendo a reforma da igreja e essa igrejinha foi cedida a ele pelos beneditinos. Então foi a primeira morada de São Francisco, foi a morada também dos primeiros frades franciscanos. Essa igrejinha foi a terceira que São Francisco reformou depois dele ter tido um sonho, onde ele sonhou que Jesus pedia para ele para reconstruir a sua igreja. Ele achou que era reconstruir fisicamente, então ele saiu fazendo obra. Depois é que ele entendeu que era espiritualmente. E foi nessa igrejinha que São Francisco compreendeu a sua vocação. Foi lá que ele renunciou às riquezas do mundo para viver em pobreza. Foi lá que ele iniciou o movimento franciscano. Então, um local super importante. Em 1211, foi também lá na Porciúncula que São Francisco recebeu a profissão de fé de Santa Clara e deu origem à família religiosa das Clarissas, que tem inspiração franciscana. A Porciúncula foi também um local onde na tarde de 3 de outubro de 1226 São Francisco faleceu. O que é a indulgência da Porciúncula, o perdão de Assis? Segundo as crônicas da ordem, a história que eles contam, no ano de 1216, depois de passar uma noite assim tremenda, muito em oração,
nessa igrejinha da Porciúncula, o São Francisco teve uma visão de Maria Santíssima e de Jesus. E Maria e Jesus perguntaram para São Francisco o que ele queria, né? E São Francisco, assim, revelou muito zeloso pela salvação das almas. Ele não demorou em responder. E o que ele disse? Ele disse: eu quero que todos que vierem aqui nessa igreja, que estiverem devidamente confessados, que vierem visitar essa igrejinha, eu quero que todos eles possam receber a remissão completa dos seus pecados. E Jesus teria dito então que ele concordava, sob a condição de que ele fosse pedir autorização ao Papa. E aí São Francisco não se fez rogado, foi às pressas, pediu uma audiência do Papa, Honório III, pediu para ele para dar essa indulgência. A Cúria Romana não queria, mas o Papa concordou. O Papa gostava de Francisco, concordou. Então ele voltou para Porciúncula, uns dias depois, super alegre, chorou de alegria diante do povo, do episcopado, dos padres lá, e dizia para os irmãos que ele queria levar todos eles para o paraíso. E assim ficou instituído o que se chamou de perdão de Assis. Foi assim que nasceu a indulgência da Porciúncula em 1216. O que quer dizer isso? Que durante uma aparição, recapitulando, Francisco pediu a Jesus que desse uma indulgência para todas as almas que visitassem a igreja. E Jesus concordou, era um imenso favor, sob a condição de que o Papa concedesse, e o Papa concedeu. Então, esse enorme presente pedido por São Francisco para a salvação das almas que ele tanto amava. Foi assim que começou uma tradição de peregrinação, porque as pessoas iam lá para ter a indulgência, né? Durante séculos, todo mundo ia para a igrejinha de Porciúncula. Em Assis, se você entrar na igrejinha, por intercessão de São Francisco, você recebe a indulgência plenária. Tem algumas condições, mas em resumo é isso. Aí você deve estar perguntando, se você não sabe, o que é uma indulgência plenária? E por que São Francisco pediu a completa remissão dos pecados? Se já não existe a confissão, não serve para isso? E qual que é a diferença entre confissão e indulgência? Eu achei ótimas perguntas. E quando uma pessoa se confessa de coração e se arrepende e pede perdão dos pecados, ela obtém o perdão dos pecados. Como diz o padre Paulo Ricardo, a alma da pessoa não vai para o inferno por causa dos pecados, quando ela obtém o perdão. Isso porque até aquele momento os pecados foram perdoados pela confissão. Mas ter os pecados perdoados só livra a alma de ir para o inferno, mas não livra a alma da pessoa de ter que pagar pelos erros que cometeu antes de poder entrar no céu. Ou seja, se a gente comete erros, a gente tem que pagar por eles. Tem que reparar os danos causados, mesmo que esses pecados tenham sido perdoados. Ou seja, não tem moleza, né? Se você se confessar, está tudo resolvido. Não é assim, né? Não é assim, não. É uma espécie de lei divina do karma. Quer dizer, se você fez o mal a alguém, você tem que pagar. Então, não sei se você sabia disso, mas a confissão não livra a pessoa das consequências do pecado, só livra a pessoa da culpa. E como é que a pessoa paga e vive as consequências do que ela fez de errado? Tem duas maneiras. Ou ela paga em vida aqui mesmo, tipo karma, ou então no que os católicos chamam de purgatório. E é por isso que Jesus disse que a gente deve se reconciliar com os outros ainda em vida, porque a alternativa é pagar pelos pecados e pelos erros no purgatório. E o purgatório é um lugar onde a alma fica longe de Deus e possivelmente longe também dos outros afetos que ela teve em vida. Então, eu não entendo nada de purgatório, mas eu acho que pelo nome já dá para ver que não deve ser nada legal, não é mesmo? Deve ser triste, deve ser solitário e com sorte, para dizer o mínimo, né? Então, muitos santos têm essa enorme preocupação de livrar as almas das pessoas do inferno. Isso é parte da caridade, isso é parte da piedade cristã, com as outras almas. Mas alguns santos têm também manifestado essa preocupação de livrar as pessoas das consequências do pecado, pedindo a Deus que permita a total remissão das faltas. Então, quando São Francisco pediu para Jesus que todos quantos arrependidos, devidamente confessados, vierem a visitar esta igrejinha, possam receber a completa remissão dos seus pecados, o que ele pediu? Que não apenas a alma que visitasse a Porciúncula fosse livre do inferno. Ele pediu também que ela fosse livre do purgatório. Entendeu? É isso que ele fez. Essa é que é a diferença entre confissão e indulgência. Tem uma frase de um padre
Paulo Ricardo, que eu acho que resume muito bem. A confissão livra a alma do inferno e a indulgência livra a alma do purgatório. Então, repetindo, agora nas palavras exatas do padre Paulo Ricardo, a absolvição sacramental livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. E ele explica que o perdão dos pecados não resolve o problema das doenças espirituais do homem. Portanto, as indulgências são necessárias para que os efeitos do pecado, que ainda permanecem no coração humano, sejam sanados. Se você quiser saber mais sobre a indulgência plenária e como obtê-la, então dá um Google, tem muito material legal. Inclusive tem o Manual das Indulgências da Igreja Católica. Você vai descobrir que a Igreja Católica concede a indulgência plenária mediante certas condições, que são diversas práticas de piedade, que podem ser realizadas ao longo de todo o ano ou em certas ocasiões específicas, como é o caso dessas visitas à igrejinha da Porciúncula, ou seja, é uma das concessões. Tá? Vale muito a pena você ler, você estudar esse assunto, até porque, atenção, cada pessoa tem a possibilidade de obter uma indulgência por dia, sob certas condições, é claro, né? Exige estado de graça, confissão, sacramento da Eucaristia e uma prática de piedade, tá? Mediante o cumprimento de certas tarefas. Portanto, não é fácil, mas é possível. Você tem que estudar o assunto, mas pense só nas possibilidades. Uma indulgência plenária por dia, todos os dias. Você deve estar pensando, para que uma indulgência por dia se já me basta obter uma? E aí é que vem a beleza da coisa, né? Você pode dar indulgências de presente, você pode fazer um gesto de enorme caridade, como São Francisco fez. Ele não pediu para ele pediu para os outros. Você pode dar para os outros. O que você pode fazer com as indulgências que você obtiver? A indulgência, claro, pode ser aplicada a você, seu próprio benefício, em vida, né? Mas você pode doar para a alma de alguém falecido. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém que você não conhece. E ela pode ser dada para Nossa Senhora. E você dá para ela e diz, Nossa Senhora, usa aí para alguém mais necessitado e deixa a critério dela. Então, você vê, é um grande ato de caridade. Foi esse extraordinário presente que São Francisco pediu a Jesus para dar para a gente, que fosse concedido uma indulgência aos vivos que visitassem a Porciúncula. E Jesus concordou como um presente de São Francisco, presente esse que não era para ele, mas era para nós, para outras pessoas, como era o desejo do santo, né? Então eu acho que essa é uma história maravilhosa, assim, um santo que se preocupa em obter indulgência plenária para pessoas que vão visitar uma determinada igreja. É linda, maravilhosa, me emocionou muito essa história. E aí eu peço para você, se você gostou também, para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui, deixa sua dúvida, se você tiver algum assunto que queira que eu fale, né? E eu vou continuar falando sobre a minha excursão para a Itália, tá bom? É isso aí, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.